Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você compreender melhor essa parte de funções, já que é uma matéria, né, um assunto, melhor dizendo, que está sempre presente, nunca ausente nas provas da SpaceX, ok? Então, nesse caso, nós vamos falar hoje sobre classificação de funções com relação à função ser crescente ou decrescente. Muito bem. Então, no caso aí, não existe função minguante nem cheia. O que existe é crescente. Horrível. Mas enfim, para a função então ela ser crescente, o próprio nome, né, já nos diz que à medida que o valor de x ele vai aumentando, por exemplo, eu pego um x2 maior do que um x1, isso significa você caminhar no eixo x para a direita. Então, quando você vai caminhando para a direita, você vai aumentando os valores de x. Se o x aumenta, para a função ela ser crescente, o valor de y o quê? Também aumenta, ou seja, você está subindo a montanha, tá certo? Então, em termos gráficos, se você caminha com o x para a direita, o valor de y ele tem que aumentar para a função ela ser chamada de crescente, ok? Então, se o x aumenta, o y, né, sem ser piloto, é automático. O y também aumenta, ok? Muito bem, já no caso de função decrescente, é o contrário. Você vai caminhando para a direita, ou seja, vai aumentando o valor de x. O que acontece? Nesse caso aqui agora, um tobogã. No caso, então, o valor de y, você repara que ele diminui, se torna menor, tá certo? Então, resumindo, função crescente, vai caminhando para a direita, o gráfico vai subindo, vai aumentando. No caso da função decrescente, você caminha com x para a direita, vai aumentando o x. No caso, então, o tobogã, né? O valor de y vai diminuindo, decresce, diminui, ok? Ele pode também te perguntar isso através da função escrita, tá? Por exemplo, ele diz que f de 2 vale 5, sem gráfico, só escrito. Se f de 2 vale 5 e f de 3 vale 2, aí ele pergunta para você, ora pois, se essa função ela é crescente ou decrescente, o que fazer? Simples, neste caso extremamente simples, né? Repara que f de x, né, e y, né, são a mesma pessoa. Nós já falamos aqui, né, no estudo inicial das funções. Se você não viu, vê lá, né, no nosso vídeo inicial das funções. Mas o fato aqui é que o 2, que é um valor de x, aqui dentro dos parênteses é x, ele se torna 3. Ou seja, nesse caso então, o 3 é maior do que 2, o x aumenta. Pois muito bem. Então, se o x aumenta, no caso, o que aconteceu aqui com o y, com o f de x, né? Ele era 5 e agora se tornou o quê? 2. Então, sem deixar para depois, né? O 5 sendo maior do que 2, ou, melhor dizendo, o 2, o segundo valor, é menor do que o primeiro. Nesse caso, então, né, o y diminui. O que nós temos, então? Nós teremos que, nesse caso, aí, a função ela se torna decrescente, ok? Certo? O y aumentou, né? De 2 foi para 3, aumentou. E, no caso, o y de 5 foi para 2, diminuiu. Deu para entender, gente amiga? Pois muito bem. No caso, então, em termos de prova anterior, como é que a SpaceX cobra isso? Vamos ver, então. Aqui ele nos dá, né, na figura abaixo, um gráfico de uma função polinomial f. Tá? Não importa a função, você vê que ele não escreve a função aqui para nós. Ele só diz que é uma função polinomial definida no intervalo de A até B. Ok? Então, no eixo x vai de A até B. Simples assim. E com base nessas informações do gráfico, qual dessas afirmativas seria a única correta? Vamos ver? Então, no caso, primeiro, ele diz que essa f, essa função, esse gráfico em vermelho, ele é crescente.
no caso aí, em todo o intervalo que vai de A até zero. Então você olha, né, para o gráfico e você vai ver, né, que de A até zero vai ter sim uma parte que é crescente. Mas chega aqui, por exemplo, no ponto C em diante, você já vê aqui, ó, que o gráfico ele já não cresce, ele já diminui. No caso aí, né, faz o tobogã, ou seja, de A até zero não. Se fosse de A até C, sim. Mas no caso aqui de A até zero, essa afirmação então ela é falsa, ok? Digo e repito, se fosse de A até C, tudo bem, seria crescente. Mas aqui, ó, do C até zero, ela já começa a cair, a decrescer. Na letra B, ele diz que o valor da função... Quem é o valor da função? O valor da função é y, correto? Y e f de x são sinônimos, tá? Então, quando ele fala f de x, é o y, ok? Então, ele fala que esse y vai ser menor que o valor da função para x valendo e, ou seja, f de e. Para todo x, veja bem, para todo x no intervalo de d até b. Então, olha só, quando a gente olha para o gráfico aqui dessa figura, esse f de e, se você reparou bem, esse f de e, no caso aqui, né, ele vem a ser o quê? Vem a ser o menor valor que essa função polinomial possui. Bom, então aqui ele está me dizendo que y é menor do que f de e. Ora, se o f de e é o menor valor que essa função possui, como é que pode ter outro y menor do que ele? Entende? Pois é, outra coisa também, quando ele fala f de x, ele está falando de y. Y, no caso então, né, de f de e seria esse daqui, vamos dizer que seja menos 3. Se eu pegar qualquer outro valor aqui, ó, dentro desse intervalo de d até b, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ser menor do que o y, menos 3? Não, né? Aqui, por exemplo, poderia ser um menos 2, um menos 1. E menos 2, menos 1 não é menor do que menos 3. Concorda comigo? Deu para entender? E nesse caso aqui, esse aqui vai ser o menor valor para y. E que no caso, então, f de e, sendo esse menor valor, no caso, então, não tem outro que seja menor do que ele. Faz sentido o que eu falei? Espero que sim. Que nesse caso, essa afirmação aqui também vai ser falsa. Justo? Muito justo? Vamos lá, o item C ele diz que f de x é menor ou igual a zero para todo x que tiver no intervalo de C até zero. Então você observa, né? De C até zero, aqui ó, esse gráfico ele está o quê? Acima do eixo x. Ora, acima do eixo x, esse f de x, esse y aqui acima do eixo x, ele vai ter o quê? Qual tipo de sinal que ele tem? Positivo, correto? Então aqui, ó, de C até zero, o gráfico ele é positivo. O valor da função, o valor de y é positivo e não negativo, como ele está falando. Por isso que no caso aqui também a letra C é falsa. No caso então da letra D, ele diz que a função ela é decrescente no intervalo que vai de C até E. Pois é, de C até E, se você reparou bem, né? Vai ser aqui, ó, de C até E é o nosso tobogã. Olha aí, o escorrega. No caso, então, de fato, o que está acontecendo aqui, né, de C até E, é exatamente isso. No caso, então, seria aí a nossa opção correta. Só para desmentir, então, né, no caso aí da letra E, ele diz que teria um valor x1 que estaria no intervalo de A até C. Então, nesse trechinho aqui. E um outro x2 que estaria dentro desse outro intervalo de D até E. Esse daqui. Ora, ele diz que o f de x1 ele tem que ser menor do que o f de x2. Vamos lá. Eu pego um x1 aqui, ó, de A até C. Esse aqui, por exemplo. x1. O que vai acontecer? O valor de f de x1, aqui, ó, ele vai ser o quê? Positivo, maior do que zero, sim ou não?
Se está aqui, ó, acima do zero, no eixo Y, ele é positivo. Tá? Aí eu pego aqui o x2 entre D e E. Aqui, por exemplo, ó, entre D e E, o menos 2. Esse menos 2, então, seria o quê? Seria um valor negativo. Vamos dizer que esse aqui seja o x2. Então, aqui seria f de x2. Ora, como você está vendo, né? No caso aí, é negativo. Então, se esse aqui é positivo, x1, positivo. Se esse x2 aqui, no caso, é negativo, o que vai acontecer? F de x1 vai ser maior, né, do que o f de x2. Então, isso aqui também está errado. Ok? Então, comprovando aí que a letra D é a nossa única opção correta. Ok, gente amiga? Espero que tenham gostado, esclarecido. Então, curta, comenta, compartilha para geral. Carvalho Pictures.